Eu quero falar com você hoje sobre uma lição que, aliás, algumas lições que 2026 tem me ensinado. 2026 tem sido um ano, desde já, de tirar do papel alguns projetos pessoais que para mim são muito importantes. Dentre eles, leitura bíblica anual, que é uma jornada e uma atividade que eu sempre fiz e que nos últimos anos eu acabei abandonando por uma série de questões que não importa aqui nesse vídeo. Mas em algum momento, se isso for interessante para vocês de ouvir, eu posso compartilhar como ler a Bíblia e ler a Bíblia de forma individual e completa foi assim uma experiência muito importante para minha jornada de fé, para minha espiritualidade e para o meu amadurecimento. Mas o que importa é que a jornada bíblica, ela para mim tem sido importante porque eu penso na leitura bíblica como Deus, através de homens, escrevendo um plano de salvação e contando a história de como ele vai redimir o mundo. E acontece que se a Bíblia de fato é a palavra de Deus e se esse é um livro que conta sobre como Deus ele redime e salva a humanidade, eu acredito que tudo que está escrito nesse livro é de extrema importância. E aí, saindo dessa visão um pouco mais teológica, indo para uma visão mais humana, se tem um autor escrevendo algo nesse livro, cada vírgula, cada detalhe, cada história, cada situação contada, isso é de extrema importância para o que está sendo contado. Acontece que Gênesis 21 nos ensina algumas informações importantes e algumas lições sobre trabalho, sobre negócios e sobre família. Eu vejo como Abraão, além de ser um grande homem de fé, era um grande negociador, era um cara que se importava com a sua família e era um cara que tomava decisões de cabeça fria. Gênesis 21 vai contar sobre a história da morte de Sara. Imagina só, se coloca na situação de Abraão. Abraão, ele perde a sua esposa, perde a sua parceira, a maior companheira de vida dele. E agora ele precisa arrumar um lugar para enterrar a sua esposa. E aí, dentro desse processo, Abraão tem que passar por uma fase de negociação sobre o lugar onde ele vai enterrar sua esposa. E acontece que as pessoas que estão em volta de Abraão, estão negociando com Abraão, que são os heteus, elas sabem da situação de fragilidade de Abraão. E concorda comigo que em situações de fragilidade, esses são momentos que a gente está mais vulnerável? Imagina só, você quer comprar uma casa, essa casa ela vale 500 mil, você precisa comprar essa casa, mas você não tem todo o dinheiro. E aí quando você vai negociar essa casa, a pessoa te pede 550 mil, você só tem 400 mil, vamos tirar ali a hipótese de um financiamento, mas você não consegue negociar o preço dessa casa para um valor menor, porque você não tem todo o dinheiro. Imagina quando você tem dinheiro para comprar a casa, nesse exemplo que eu dei, imagina que você tem ali 450 mil ao invés dos 400 que eu falei, e alguém está te pedindo 500, você fala, olha, eu tenho 450 e eu dou esse dinheiro aqui à vista na mão agora, faço Pix para você, só que eu quero 50 mil de desconto. Quando nós estamos em uma situação de vantagem, nós não estamos vulneráveis, mas quando estamos em situações delicadas, existe uma vulnerabilidade que nos acomete e que pessoas que estão à nossa volta, principalmente as pessoas que não têm nenhuma relação afetiva conosco, né, elas vão se aproveitar desse momento de fragilidade para que consigam alcançar vantagem em cima da gente. E é isso que eu aprendo com Abraão. Abraão, ele está numa situação de desvantagem, porque ele perdeu sua esposa, ele está num momento de fragilidade, mas isso não faz com que Abraão tome decisões irracionais. Abraão, ele negocia com o príncipe um lugar para poder enterrar sua esposa. Ele quer comprar a caverna de Macpela. Mas Abraão é uma pessoa muito benquista, tinha uma excelente relação, um excelente networking com as pessoas à sua volta e com a cidade de Éter, que era onde ficavam essas pessoas. Mais na frente a gente vai descobrir que os heteus, né, são um dos principais inimigos da nação de Israel. Então imagina só, nesse início Abraão tinha uma excelente relação com o povo de Éter e eles decidem, pela situação de fragilidade de Abraão, doar para Abraão essa sepultura, essa caverna, esse lugar onde ele pode enterrar a sua esposa. Mas Abraão não aceita, mesmo numa situação de vulnerabilidade. Eu acho que você aceitaria, eu acho que eu aceitaria também esse lugar de forma gratuita, agradeceria muito e ficaria muito feliz. Mas Abraão não. Abraão, ele não quer a caverna de Macpela de forma gratuita, ele quer comprar essa caverna. E isso me ensina uma lição importante sobre negócios. Abraão não só quer comprar esse lugar, mas ele faz isso de forma pública. O texto bíblico diz que Abraão ele vai até a porta da cidade e ele negocia de forma pública para que a cidade ouça que ele está comprando com dinheiro. E aí, olha que engraçado, o príncipe, que é o dono da caverna, ele fala assim, cara, olha, nem se você me pagasse 50 moedas de prata, olha ele colocando um valor aí de forma subjetiva, eu te venderia isso, eu vou dar para você de graça, você é um irmão para mim, eu jamais cobraria isso.
Abraão, então, entende que esse é o valor que ele está ancorado. Então, Abraão pega esse dinheiro e fala, olha, então, se é 50 moedas de prata que você quer, então toma aqui essas 50 mil moedas e eu quero comprar. Eu não aceito de graça. Eu quero enterrar minha família, mas eu quero que esse lugar seja meu. A primeira lição que eu aprendo com Abraão é que nós não devemos deixar as fragilidades da vida moldar as nossas decisões e nossas decisões não podem ser irracionais. Abraão, ele não aceita a doação, ele decide comprar e no meio do discurso fica claro o valor que esse príncipe coloca nessa propriedade. E Abraão decide pagar o valor porque ele percebeu que esse príncipe estava ancorado naquele valor. Abraão não só faz isso, mas Abraão faz isso de forma pública, de modo que Abraão ele vai até a porta da cidade para negociar, para que existam testemunhos. Porque imagina só a cabeça de Abraão, olha, eu vou enterrar minha mulher aqui, vou para outro lugar, e se algum parente meu, se algum servo meu, se algum irmão meu morrer, eu quiser enterrar, e esse príncipe lá na frente disser que essa caverna não pertence a mim, eu negociei com ele na frente da cidade, de forma pública. Eu tenho testemunhas ao meu favor. Cara, olha que magnífico, um patriarca pensando no legado, na construção, negociando e, acima de tudo, protegendo a sua família. Abraão, ele não aceita que a fragilidade dele determine as decisões que ele vai tomar. Abraão toma essas decisões de forma pública e com testemunhos. Essa negociação é uma negociação que acontece num processo coletivo. Abraão não aceita favores de pessoas em que ele não confia. Essa é a terceira lição que eu aprendo com esse patriarca. E se a gente der um salto na história, não precisa ir muito longe não, tá? A gente vai ali para Êxodo 30, mais ou menos 35. Deus está falando sobre uma terra que mana leite e mel, e seria Canaã, que seria um lugar que ele daria para o povo de Israel. Mas nesse momento, esse povo que ia receber essa terra, eles já não eram mais amigos dos heteus. Esse povo, eles se tornaram inimigos. Então veja só, Abraão tinha negociado um lugar, comprado uma propriedade, que agora estava numa terra que era inimiga. Mas Abraão tinha um contrato com esse povo, esse lugar pertencia à família de Abraão. Então, Abraão, ele não só toma uma decisão protegendo a sua família, mas prevendo. Porque, nesse momento, a família de Abraão e a família dos heteus era um povo aliado. Mas imagina só, quem disse que o príncipe deu a propriedade para Abraão, quando ele morresse, quem disse que o filho desse príncipe ia honrar o acordo? Por exemplo, se Abraão tivesse aceitado gratuitamente, imagina só, Abraão morre, então Jacó, que é seu filho, chega para enterrar seu pai e fala, ó, eu vim enterrar meu pai nessa caverna aqui, porque o seu pai, que é o príncipe, ele deu essa caverna para o meu pai. E aí o príncipe falaria, né, o novo príncipe, né, olha, o que meu pai fez com seu pai foi no tempo deles, eu não tenho nada a ver com isso, a propriedade é minha. Então Abraão, quando toma a decisão de comprar a caverna, ele não está pensando só em enterrar sua esposa. Ele está pensando em construir um lugar para proteger a sua família, e esse acordo está amarrado com testemunhas, porque ele sabe que se em algum momento o filho ou o neto do príncipe não quiser aceitar essa negociação, ele está protegido porque existem testemunhas na cidade que ouviram que um negócio foi realizado. Grandes homens, grandes mulheres também tomam decisões não pautadas nos seus sentimentos e não pautadas nas fragilidades, nas situações que eles vivem, ou que elas vivem, né? Eles pautam as suas decisões e situações, pensando no legado que eles estão construindo e pensando na sua posteridade. Cara, como as decisões que eu tomo hoje vão influenciar positiva ou negativamente os meus filhos, os meus netos e os meus bisnetos? Então, a grande lição que Janeiro tem me trazido através da leitura bíblica é: eu preciso tomar decisões, principalmente decisões importantes, que irão influenciar a minha esposa, meus filhos, meus netos, meus amigos, pensando de fato nos cenários mais caóticos, mais difíceis e mais pessimistas que existem. Como que as minhas decisões, em momentos de fragilidade, podem influenciar negativamente a minha família? Abraão toma decisões pensando no legado que ele está construindo. Ele sabe que cada passo que ele der, cada decisão que ele tomar, se ele morrer, aliás, ele sabe que ele vai morrer, porque essa é uma das grandes certezas que a gente tem nessa vida. Ele sabe que cada decisão que ele toma vai influenciar os seus filhos, os seus netos e os seus bisnetos. Então, por isso, ele toma decisões de cabeça fria. O que você decide hoje vai ser determinante para sua família amanhã.